Paz, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Estou aqui no monte, nessa sexta-feira, estou aqui nesse monte consagrado a Deus, monte de adoração. E Deus me deu uma palavra que eu preciso compartilhar com você. Está começando a chover aqui, mas acho que vai dar tempo de eu lançar essa palavra sobre a tua vida. Amém? A palavra que transforma, a semente do reino de Deus sobre a tua vida. Jesus, em Mateus capítulo 13, ele conta uma parábola assim, ó. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que então esse joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai os molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então você vê aqui, Jesus diz bem assim, ó, para você entender, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, ele coloca a palavra através do Espírito Santo dentro de você. A verdade, a palavra verdadeira, o evangelho verdadeiro. Porque hoje é pregado dois tipos de evangelho, o verdadeiro e o falso. E você, pela misericórdia e glória de Deus, você recebeu o verdadeiro evangelho. O evangelho que faz você renunciar à tua vida, abandonar o pecado e abraçar a causa do reino de Deus. Você tem prazer na oração, prazer em estudar a palavra, você tem prazer em ajudar o próximo, você tem um coração puro, você faz tudo para agradar a Deus. Então é o próprio Deus que colocou o Espírito dele dentro de você. Você é o trigo nessa terra. Mas a Bíblia diz que o inimigo veio e colocou o joio. O joio é parecido com o trigo, mas não tem o Espírito Santo. Está dentro da igreja cantando, está dentro da igreja pregando, tem aparência de crente, mas não é crente, porque não tem o Espírito Santo, porque foi o inimigo que plantou. Ou seja, tá assim, ó, tá assim, de pessoas anunciando um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Tá cheio de pessoas que estão vivendo uma vida que não é a vida de Cristo, que não é o evangelho de Cristo. Esses são aqueles que dizem que são, mas não são. Porque não foram enviados por Deus, porque não foram escolhidos por Deus, porque não têm o Espírito de Deus. Eles têm aparência, eles falam como, mas eles não são, porque eles receberam um falso evangelho, porque, olha aí, ó, passou visita aí, porque eles receberam um falso evangelho, porque eles anunciam um falso evangelho. Todo evangelho que não tem renúncia, que não manda você abandonar o pecado, que não tem oração, não tem jejum e não tem estudo e conhecimento da palavra, esse é o falso, esse é o do diabo. Palavra que só traz alegria ao seu coração, que só conta uma historinha, mas não fala do sacrifício de Jesus Cristo para perdoar os seus pecados e para você renunciar à tua vida para viver a vida de Deus, esse não é o evangelho de Cristo, esse é um evangelho pregado pelo diabo. Aonde as pessoas, elas vivem uma vida de aparência, mas elas não têm o Espírito Santo de Deus. Aí olha só que lindo isso aqui, ó. Em Mateus, estamos olhando a Bíblia aqui, já vou ter que encerrar. Em Mateus capítulo 13, nos versos 37, a Bíblia diz que os discípulos foram atrás de Jesus para pedir explicação dessa palavra. Quem é discípulo busca conhecimento da palavra. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele quer o conhecimento da palavra. A Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11 ou 12, se eu não me engano. Está escrito que os doutores dessa lei, aqueles que estão ensinando o falso evangelho, eles têm a chave do conhecimento, mas eles não ensinam a verdade, porque eles não têm a verdade. É só um falso conhecimento. Eles têm a chave, mas nem eles têm esse conhecimento. Eles negam esse conhecimento. Eles pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. Eles pregam aquilo que traz prazer para as pessoas na carne. Eles trazem para as pessoas um falso evangelho, que não é um evangelho de renúncia. É tudo tadinho, mãezinho, coitadinho. Sendo que a pregação de João Batista é: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. Raça de víboras, é assim que ele chamava. Jesus disse: se arrependa dos seus pecados, não peque mais. Então hoje em dia não é pregado mais isso. Os que não pregam isso são os falsos, é o joio. São os plantados pelo diabo, que estão dentro das igrejas, dentro dos templos, que estão nos altares, que estão por aí na internet. Tem muitas pessoas que são levantadas pelo diabo, anunciando um falso evangelho. Aí a palavra do Senhor diz, preste atenção em mim aqui, deixa o cachorrinho passear ali.
A Bíblia diz assim, ó. Glória a Deus, né, meus irmãos? É bênção de Deus. A Bíblia diz que os discípulos foram atrás de Jesus, no verso 37. Mateus 3, está engrossando a chuva aqui, vamos apressar. E eles queriam saber a revelação dessa parábola. Aí Jesus disse assim, ó. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo dentro da pessoa, é a boa semente. A pessoa, ela só é enviada de Deus se ela tem o Espírito Santo. Ela só pode pregar a palavra de Deus se ela tem o Espírito Santo. Fora isso, porque a palavra de Deus é renúncia, como eu falei para você. É santidade. Fora isso, é tudo levantado pelo diabo. É tudo semente maligna, é tudo joio. Aí a Bíblia diz assim, ó. Ele respondendo disse, o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo. Guarda essas palavras no seu coração. Tudo que causa escândalo. E os que cometem iniquidade. E lança-losão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto, ranger de dentes. Mas os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça essa mensagem. Então, tá engrossando a chuva aqui, eu vou ter que armar o acampamento. Irmãos e irmãs, não se deixe enganar por um falso discurso, por um falso templo, por um falso pastor, um falso pregador. Porque muitos que falam em nome do Senhor são, na verdade, filhos do diabo. O evangelho de Cristo é renúncia, é santidade, é vida com Deus, é amar, é perdoar, é coração puro, é abandonar o pecado, é você aguardar o arrebatamento da igreja, você esperar ansioso a volta de Cristo. O verdadeiro reino de Deus, aquele que é semente de Deus, aquele que realmente é trigo nessa terra, conhece Jesus, ama Jesus, vive com Jesus. Jesus é tudo e suficiente para ele. Vive para agradar o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que até falam que são alguma coisa, mas não tem vida com Deus, não tem uma renúncia, não tem uma vida de renúncia, esses são filhos do diabo. Então cuida quem que você está escutando, tá? De repente essa palavra é para você que está ouvindo uma semente que foi plantada nessa terra, mas que não foi Deus que plantou, que foi o diabo. De repente quem você está seguindo aí, fala tudo, mas não fala de renúncia. Não fala para você abandonar o pecado. Não fala para você ter vida de oração, de jejum, estudar na palavra de dia e de noite. E obedecer o que está escrito na palavra. De repente o que você está escutando aí, não manda você abandonar esse pecadinho aí. De repente aquele que você está escutando só revela sonhos, só entrega profecia, só diz que está vendo anjo, está vendo porta aberta. De repente esse que você está escutando é filho do diabo e está com uma Bíblia na mão e está falando em nome de Deus. E até expulsa demônio para te enganar. Então ora, jejua, estuda a Bíblia. Peça a Deus, Deus, eu quero te conhecer. Senhor, me revela a tua verdade. Diga, Senhor, eu não quero ser joio, eu quero ser trigo. Diga, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero que o teu Espírito governe sobre a minha vida. Diga, Senhor, não me deixe ser enganado. Diga, Senhor, eu não quero ir para o inferno. Diga, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus, para viver a eternidade com o Senhor. Clame a Deus, chore, se desespere, para você não ser enganado, para você não cair nesse mover do diabo, aonde ele está usando o nome de Deus. Ele está com a Bíblia Sagrada, enganando a muitos. Amém? Que Deus venha te dar discernimento de espírito. Eu vou ter que encerrar a live porque está engrossando a chuva. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Venha participar do Mulheres de Fé. Venha fazer parte da igreja de Cristo. A igreja que ora, que jejua, que se consagra. A igreja que faz culto para Jesus todo dia. E não é onde tem um monte de gente, não. O culto é dentro de casa. Deus te abençoe em nome de Jesus. E vem para o Mulheres de Fé.